Muito boa tarde, cá estamos em mais uma edição do Espaço à Quarta. Desta vez vamos falar sobre a água que temos disponível para beber. E vamos ver também que o espaço não é uma seca. Nós estamos a atravessar uma seca e infelizmente sabemos que estes episódios vão ser cada vez mais frequentes devido à alteração climática, mas o espaço não é uma seca e pode ajudar-nos. Para falarmos sobre este assunto, temos aqui hoje connosco o engenheiro José Pimenta Machado, que é vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Matej Batic, que é coordenador de investigação e observação da terra da empresa Synergize da Eslovénia, que vai entrar online, Maria João Costa, do Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora e Carolina Sá, da Agência Espacial Portuguesa, Portugal Space. Vamos começar, talvez, pelo Pimenta Machado. José, por favor, fale-nos um pouco do papel da APA, Instituto do Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente, na monitorização dos nossos recursos de água. Estamos a falar da água que temos nos nossos rios, nas albufeiras. Como é que isso é feito? Como é que são os dados? Por favor. Muito bem. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Saudar meus colegas de painel e aqueles que à distância nos estão a seguir. Agradecer o convite também, é uma boa oportunidade para a APA mostrar aquilo que faz. A APA, nós somos muitas coisas, nós somos a Autoridade Nacional para a Água, somos também a Autoridade Nacional para a Gestão dos Resíduos Sólidos, dos resíduos, somos também a Autoridade Nacional para a Avaliação de Impacto Ambiental, para a qualidade do ar, enfim, temos imensas competências. Hoje vou falar sobre a água, ainda por cima no contexto, o ano 2022, no final de fevereiro, era o ano mais seco de sempre, desde que há registros, a partir dos anos 1931 até hoje. Felizmente as chuvas de março, é isso mesmo, essa é a boa notícia, permitiram reparar e melhorar a situação do ponto de vista da seca. Nós tínhamos 95% do território no final de fevereiro em seca severa ou extrema. Com a avaliação de março, isto é, com chuvas de março, temos 16% em seca, deixamos de ter em seca extrema e 16% do território em seca severa. Obviamente é uma boa notícia. Mesmo assim, essa avaliação permite dizer que este ano, com os dados até hoje, é o terceiro ano mais seco de sempre. Terceiro. Nós, até o final de fevereiro, era o ano mais seco e agora essas chuvas permitiram reparar. Vamos ver o que é que agora o abril, até o final do ano hidrológico, termina a 30 de setembro. Recordo a todos que o ano hidrológico inicia-se a 1 de outubro e termina a 30 de setembro, e toda essa avaliação que temos de fazer. A segunda nota também é muito relevante. Nós começámos este ano, eu já lá vou à pergunta, o ano começou no dia 1 de outubro, que é o Dia Nacional da Água, em que nós celebramos da APA. E nesse mês de outubro foi um mês médio, choveu na média. É verdade que depois tivemos o mês de novembro muito seco, tivemos o mês de dezembro, alguns ali pelo Natal ainda choveu, mas foi um mês seco, e depois tivemos janeiro e fevereiro mais secos de sempre, janeiro e fevereiro mais secos de sempre. E agora março, podemos reparar. No fundo é todo este quadro de evolução da seca em Portugal, da qual nós tivemos de tomar medidas muito difíceis. Recordo a todos que em 5 barragens, suspendemos a produção de energia. A saber, a norte, na bacia do Lima, a barragem do Alto Lindoso, na bacia do Cabo, na barragem do Alto Rabagão, foi suspensa a produção de energia a partir de uma determinada cota que nós fixamos. Também aqui, Vila Taboaço no Douro, e aqui na Cascata do Zezo, isto é no Cabril e Castelo de Bode, foram suspensas a produção de energia, com aquele racional de quê? De salvaguardar 2 anos de água para consumo humano. Esse era o novo racional. Isto é, aquilo que eu uso prioritário da água, que é o consumo humano, ele tem que estar devidamente salvaguardado. E esse foi a decisão que nós tomamos. Difíceis, obviamente, muito complicado, para, no fundo, garantir isso. Recordo a todos, aliás, este mês de março, que choveu, tem uma característica muito especial, muito diferente do habitual. Isto é, choveu mais a sul que a norte, que é uma coisa estranhíssima, tenho que confessar. Isso é completamente diferente. Fora da caixa, isto mostra que está tudo muito diferente, tudo muito estranho. É que eu olho para Portugal, enfim, dos dados históricos,
Portugal tinha no fundo havia aqui uma espécie de uma linha aqui no Tejo, que devido o centro e o norte mais úmido, do sul, isto é, o Alentejo e o Algarve mais seco. Sabemos bem que as secas e a escassez de água ao sul do Tejo são mais intensas, são estruturais, bem diferente da região norte. Se bem que no norte há um provérbio popular que diz que no norte só há 3 estações do ano, que é o inverno, campanha em São Bento. Quer dizer que chove sempre. E, aliás, eu até brincava um dia destes com os colegas do IPMA, em que ele mostrava o meu gráfico, está a ver aqui, chovia muito mais a sul, que eu deixo, está tudo diferente isto. Não é? No fundo, para dar esta nota, que de facto, aquilo que é o efeito das alterações climáticas, de facto, é uma realidade e que nos convoca todos para um grande desafio, a questão da água em Portugal. Já agora ficam a saber, todos, um número, Portugal consome, o país, o continente, tem uma necessidade global de 6 mil hectómetros cúbicos. Isto são 6 mil bilhões de metros cúbicos, que é, vou-vos dar uma unidade de medida, que são 2 alquevas, isto é, as nossas necessidades de água por ano são 2 alquevas. Estão a ver aquela banha de barragem, nós consumimos anualmente 2 alquevas. Quem é que consome? Quem consome? A agricultura representa mais de 70%, é isso mesmo. Tomem bem desta nota. São mais de 70% da água é usada para a agricultura, e o resto, o setor urbano pesa à volta de 20%, depois há pequenos consumos, a indústria, pequenas utilizações. No fundo, são esses os grandes consumidores da água. Já lá vou à questão da manutenção, que é muito fundamental para gerirmos a... José, deixe-me só interromper só por uma coisa. No próximo Espaço à Quarta vamos precisamente falar da água na agricultura. E mais uma vez desafiante, também... É desafiante. Se quiser, está cá, já tem cá. Isso é. A água na agricultura, porque de facto, mas 2 alquevas é muito impressionante. É tal e qual. Impressiona esta, se esse é um número, é tal e qual que estou a falar, é porque as pessoas falarem em 6 mil hectómetros cúbicos é uma coisa um bocadinho abstrata. Outra coisa é que são 2 alquevas, e isto as pessoas conseguem avaliar aquilo que é e ter em conta essa dimensão. A segunda nota é relevante também, aquilo que é, se nós, uma pequena provocação a todos, se nós consumimos água a mais ou não, como é que estamos? Vamos lá, deixa cá dar essa nota sobre isso. Ainda ontem dei uma pequena entrevista à Rádio Renascença sobre isto. Aliás, jornalistas faziam-me essa pergunta. E eu digo desta maneira, nós temos, até o país, vamos à questão da agricultura. Nós, na agricultura, temos sistemas de rega muito eficientes, que os temos, do melhor que há na Europa, com sistemas com muita informação, e até aqui a questão dos satélites pode ajudar, eu já lá vou sobre isso, em que tem uns sensores no solo para informação da umidade, colocar a água que é necessária. Esses sistemas aqui em Portugal. Mas boa parte deles, outra boa parte, em que tem perdas físicas, quando deixamos de perdas físicas, a água que se perde mesmo por mau estado das condutas, mais de 50%, 60% da água. É um número muito impactante. No setor urbano também temos sistemas, em Lisboa é um bom exemplo, aqui a PAL tem perdas da ordem dos 14%, que é do melhor que há na Europa, do ponto de vista da eficiência, mas temos sistemas urbanos com perdas de mais de 60% da água. Isto é o capto da água, ela perde-se no sistema 60% tudo isso. Mas bem o custo que é captar uma água, transportar a água, tratar uma água e depois ela perder-se. O custo que é para a sociedade e para o recurso. E portanto há aqui um caminho que temos de fazer que é do lado da eficiência. Nós, digo muito, o caminho para, no fundo, para nos adaptar a esta seca e temos que apostar aquilo que é na procura. Temos que ser mesmo que ser mais eficientes e temos que ser mais poupantes de água. Nós, os últimos dados, o ERSAR, dizem-nos estes 2 números também são muito relevantes. Cada habitante consome, em Portugal, 180 litros por habitante dia. É a captação média. Obviamente há aqui muita assimetria no país, necessariamente diferente. Um habitante transmontano consome muito menos que aqui em Lisboa. Mas esta é a captação média. Sendo que o número que avança ao NU diz que, em média, para satisfazer as nossas necessidades, era suficiente 110 litros por dia. Vou ver? Há aqui um caminho da poupança, temos todos que refletir enquanto sociedade, e é possível num país que é quase Portugal, que está mais exposto e mais vulnerável ao efeito das alterações climáticas. Temos que aprender a adaptar-se à realidade. E a adaptação também significa que há outros caminhos. E não me esqueça a sua pergunta da nutrição, que é encontrar novas origens de água. Temos que inovar. E o que é inovar? No Dia Mundial da Água, aqui em Lisboa, exatamente aqui em Lisboa, no dia 22, este mês, 22 de março, fizemos uma iniciativa aqui no Parque das Nações, nós estamos, em que os espaços verdes vão ser regados com água que provém de hectare de beirolas. No fundo, aquela água residual sai de hectare, com tratamento de afinação, usar para usos não potáveis,
Rega de jardins, porque não? Rega de ruas, lavagem de equipamentos. Faz algum sentido. Eu vi com os meus olhos, quando nós desenhámos o Plano Regional de Defesa Hídrica para a região do Algarve, que em 2019 passámos um bom bocado, que é mesmo isto, nós contávamos os metros cúbicos das albufeiras para assegurar o abastecimento de água às diferentes utilizações no Algarve, nós contávamos mesmo isto, porque não havia água, e eu vi lavar caixotes de lixo com a água que eu estou a beber. Isto não faz sentido nenhum. Isto choca-nos a todos, não é? E, portanto, temos aqui esta origem da água, que é uma boa oportunidade para usos não potáveis. Há países da Europa, obviamente aqueles que estão mais, no caso do Chile, vários, até Singapura, há aqui vários exemplos em que eles reutilizam 100% da água, muito próximo disso, estão a ver? Portanto, esse é a maior oportunidade. E depois há outra, estamos agora, pela primeira vez em Portugal, a ensaiar mais uma solução muito inovadora, que é desalinizar. Isto é, ir à água do mar, com um tratamento, normalmente é para osmose inversa, no fundo, potabilizar a água e alimentar, fornecer à população. Estamos a falar já do concurso para a região do Algarve, vamos ver agora um caminho que estamos a fazer. No fundo, são estas, há um conjunto de respostas, numa seca, e que tem razão, ele vai-vos dar um número que é muito relevante. Nos últimos, os 10 anos mais secos, 6 foram depois do ano 2000, estão a ver? Mostra que isto está a mudar. Eu digo sempre esta frase, nós podemos discutir, isto é, o futuro que nos reserva é mesmo menos água. Podemos discutir se é menos 30%, se é menos 40%. Podemos discutir isto, tudo é discutível. Há vários modelos que respondem por tudo. Há uma coisa que nós não podemos discutir, é que a tendência é mesmo a ter menos água. E, portanto, isso convoco-vos a todos para trabalharmos em conjunto. É melhor começar já a poupar. É melhor, antes que caia a última gota. Exatamente, antes que caia a última gota. Exatamente. É isso mesmo. Quer-nos mostrar só, então, rapidamente os dados e como é que os dados a nossa estão... rede. Onde é que estão disponíveis? Como é que nós controlamos a água que temos em Portugal? Nós temos uma rede de monitorização composta por, do ponto de vista da quantidade, aquilo que são as estações hidrométricas, estações meteorológicas, no fundo, que nos controla a água que passa nos rios, a água que temos nas albufeiras. Eu sei, todos os dias, a água que tem Castelo de Bode, a água que sai de Castelo de Bode para alimentar toda a região de Lisboa. Lisboa, como sabem, esta área metropolitana, mais de 3 milhões de habitantes, bebem a água que vem de Castelo de Bode. Nós temos que controlar. Portanto, temos um conjunto de informações, sensores, estações hidrométricas, também pluviométricas, que nos reporta todo o nosso sistema de informação, que é o nosso Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, que é o SNIR, desafia a consultar o nosso site. Nós estamos neste momento a trabalhar, vamos modernizá-lo, estamos um trabalho, queremos muito lançá-lo no dia 1 de outubro, isto é, no dia, na Sol da Água deste ano, vamos lançar o novo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, muito mais moderno que o nosso, muito mais interativo, com muito mais informação, mas este velhinho, é assim que nós designamos, que ele já ganhou um prémio, ele porta-se muito bem, é muito, muito usado, terá toda a informação do ponto de vista da quantidade, isto é, aquilo que é a quantidade de água que eu tenho nos rios, a água que eu tenho nas albufeiras, a água que eu tenho nas águas subterrâneas, as águas subterrâneas é uma água que ninguém vê, muitas vezes é esquecida. O tema deste ano do Fórum Mundial da Água era as águas subterrâneas, era o invisível, no fundo, tornar visível o invisível, é muito importante as águas subterrâneas, temos toda essa informação. E também do ponto de vista da qualidade. Nós, do ponto de vista da qualidade, temos mais de 2.800 estações para medir a qualidade da água, quer nas águas superficiais, quer nas águas subterrâneas. Então, todo o sistema controla aquilo que é, do ponto de vista da quantidade e do ponto de vista da qualidade. Sempre que nós temos um evento extremo, vem entrar uma frente, às vezes suja-nos sempre. Eu passei por um momento muito difícil, foi em 2019, em Coimbra. O mundo acabou por rebentar, não sei se recordam bem das notícias, foram momentos difíceis. Choveu mais numa semana no Mondego que choveu num ano. Aquilo foi um episódio de precipitação muito intensa, e aquilo que as alterações que nos dizem, vamos ter tempestades mais intensas e mais frequentes, e temos todo o sistema que é nosso designado SEVAR-Web, podem consultar, em que tem lá as barragens, os caudais, e dizem-nos também, nós queremos muito agora dar-lhe acrescentar, que é em função do evento extremo, isto é, com função da minha previsão, modelando, e eu sei quais são as zonas que vão ser atingidas. Aqui os centros podem ajudar. Estão a ver? Eu tenho os dados da precipitação, do modelo, que o IPA me dá, eu recebo toda essa informação, processo no meu modelo, e consigo avaliar quais são as áreas que vão ser inundáveis. Fiz-me entender? Porquê? Sim. Obviamente, quanto mais cedo tiver informação, eu preparo melhor para gerir um evento extremo. Portanto, aí será o espaço, mas do papel dos satélites meteorológicos, não tanto os de observação da Terra. Os satélites meteorológicos... Podem ser os dois. Pode ser o meteorológico, ou saber a informação,
e o outro para fazer depois a gestão do evento extremo. É exatamente isso. E eu posso muito aprender com isso. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade é saber a informação que eu recebo do satélite, do ponto de vista da precipitação, perceber a maneira, o impacto que ele vai ter no território. Que é, porque ao ver, se eu tenho informação mais fiável, eu consigo corresponder e gerir melhor aquele evento extremo. Fiz-me entender? Devemos trabalhar sobre isso. Eu já agora desafio aqui a Agência Espacial a falar connosco, devemos reunir, nós queremos muito modernizar e inovar, temos essa grande vontade de fazer isso. Mas agora mais um slide rápido. Só para ver a nossa imensidade, nosso sistema. Deixa-me voltar atrás, que eu... A nossa... podemos olhar, no fundo, a complexidade do nosso sistema. Estão ali as estações todas, estão a ver? Águas subterrâneas, temos 776 estações de águas subterrâneas. Para medir o quê? Para medir aquilo que é a qualidade e a quantidade das subterrâneas. Estão a ver no trabalho que é nosso, a complexidade que é. Nas estações que medem a água, a altura hidrométrica, a partir daí eu modelo e calculo os caudais, nós temos 817 estações, sendo que 230 são automáticas, ela reporta automaticamente, e há aqui um esforço, tornar tudo automático, mas depois temos uma dificuldade terrível. Sabe qual é a dificuldade? Uma vez por semana uma estação é vandalizada. Isto é garantido, estou a ver. Temos lá a placa fotovoltaica para alimentar a estação de energia, mas já sabemos, nós temos de ter uma equipe no terreno, porque uma vez por semana há 2 estações lá que são vandalizadas. Isto é um trabalho difícil, manter tudo isto operacional. Estão a identificar todas as estações, as de qualidade temos mais, somos 2.800 estações, estão a ver, muita estação, é muita informação. Nós agora estamos a inovar, e começamos aqui até no Rio Tejo, no projeto Tejo Limpo, estava aqui a falar com a senhora professora, em que colocamos uma estação multiparamétrica no Tejo. Recorda-se aquele episódio de poluição no Tejo, todos vimos bem, era tema de abertura dos telejornais, em 2018, em janeiro, muito resultado daquelas indústrias que estavam instaladas em Vila Velha de Roda, temos isto bem presente, e nós agora inovamos com instalações, está ali uma imagem, estão a ver, aquela imagem ali lá direito, chama as estações analisadores automáticos. O que é isto? É uma estação multiparamétrica que analisa automaticamente meia hora, isto é, eu tenho no meu telemóvel os dados, meia hora, aquilo que é a qualidade da água que está a passar no Rio Tejo. Imagina que há uma água, há um parâmetro fora, ele dá-me logo o alerta, aqui, estão a ver. Portanto, isto no fundo mostra, estamos a começar no Tejo, queremos agora alargar a outras bacias, mas isto traz um esforço enorme daquilo que é manutenção e conservação. Mas queremos muito reforçar e alargar toda esta, porque só se gera o que se mede. Claro. É óbvio, só ser o que se mede. E ter acesso a esses dados todos são volume de dados... Milhões de dados. É impressionante. E isto faz a ponto também com o que o nosso orador seguinte vai falar, que é justamente como é que é possível monitorizar estes dados todos e tirar informação de todos estes dados. Mas eu acho que tinha outro slide. Tinha outro slide. E porquê é que eu tenho aqui o Algarve? Vou explicar. O Algarve, o Algarve tem um projeto financiado no PRR. Toda a gente conhece o PRR, aqui em Portugal. E nós no Algarve, nós trabalhámos em 2019, no Algarve, sabemos que todo o território está a sofrer, está muito vulnerável à seca, à escassez de água, e trabalhámos num plano regional de defesa hídrica, foi um grande projeto para a região do Algarve. Em 2019, enfim, estávamos todos aflitos, porque não havia água suficiente para as utilizações. Estamos num plano, ele apostou acima de tudo aquilo que é a ineficiência, minimizar as perdas, quer na agricultura, quer no setor urbano, mas também contar novas origens de água, APR, que são águas de reutilização das hectares, para usos não potáveis. Olha, para os campos de golfe, nós temos aquela grande ambição, todos os campos de golfe sejam regados com água que provém das hectares, com tratamento adicional. Já estão 2 a ser regados, ao final deste ano serão 4, mas queremos chegar a 2025 e usar 8 hectares, no fundo temos aquela ideia de todos para usar PR, portanto, esse esforço, o plano um pouco isto, e também usar aquilo que é a água do mar, dessalinizando-a para este é o plano. E nesse plano também, naquilo do lado da governança, do lado da monitorização, instalamos um conjunto de equipamentos, que é piezómetros mede aquilo que é o estado quantitativo das águas subterrâneas, saber a água que eu tenho, mas também pôr o sistema de teletransmissão nas captações de águas subterrâneas. Eu sei exatamente a água que está a ser retirada e recebo no meu sistema de informação, e portanto eu conto a água que tem no aquífero, é aquela que capto, depois comparo aquilo que está a acontecer. No fundo, queremos muito, acima de tudo, automatizar, inovar, dar maior tecnologia àquilo que é para avaliar, quer do ponto de vista da quantidade,
e também da qualidade. Muita região do Algarve, muito tem a ver com as águas subterrâneas, também as águas superficiais. O Algarve é sempre uma região que nos preocupa. Há lá uma barragem, agora há lá uma barragem, que é a barragem da Bravura, que é uma barragem que, para além do regadio, ela alimenta e fornece água para 3 concelhos, que é o caso de Lagos, Vila do Bispo e Algesur, e neste momento a barragem está a 20%, não tem mais nada do que isso, só tem 20%. Estas chuvas de março, é boa notícia e má notícia. A boa notícia é que ela foi muito para o Sotavento. O Sotavento é a barragem do Leite de Beliche, ela encaixou ali cerca de 14 hectómetros cúbicos, e estamos mais confortáveis, mas no Barlavento, Louca tem água, mas estes 3 concelhos que dependem muito da barragem da Bravura, a situação é de muita preocupação. E já estamos em março. Espero que abril abra os 1000, mais para que isso aconteça, não é? Mas é verdade que só temos água ali para 20%. E, portanto, é uma situação que temos muito... Nós, para gerir isto, imagina, não sabe... Desculpa, mas nós vamos ter que avançar porque... Eu já estava a acabar, no fundo deixo aqui o convite a todos. Não, ali está aquela imagem densíssima, são os postos... São os nossos postos, exatamente. Vão ver aquilo, nós temos todo o país caracterizado, está ali o nosso site, desafio todos a consultarem, prometo que o consulta não é tão fácil quanto isso. Tem toda a informação lá, mas prometo a todos, no dia 1 de outubro está a ser gravado isto, não está? Gravem isso. Irá para o ar o nosso Sistema Nacional de Informação de Recursos do século XXI, é assim que nós designamos, muito mais friendly, muito mais interativo, com dashboards, com toda a informação de Portugal, do ponto de vista de qualidade, quantidade, do processo de planeamento, das captações, utilizações, terá lá tudo, de maneira muito ordenada, e temos a ação, quando é que nós temos milhões e milhões, eu acho que disse-me o Joaquim Pinto da Costa, que é o nosso informático, temos 500 milhões de dados. Acreditam nisto? Portanto, é assustador. Muitos dados para quem quiser utilizar, e já ficámos aqui a saber que a partir de 1 de outubro vão ser mais fáceis de encontrar. Agora vamos passar para o nosso próximo participante, que é o Matej Batic. Matej, I'm sorry, I'm not sure if I'm pronouncing your name correctly, que é coordenador da investigação e observação da Terra e Senior Software Developer da Synergize da Eslovénia, com muitos anos de experiência em gerir grandes quantidades de dados geoespaciais. E uma das coisas que fez, e foi isso que nos chamou a atenção, foi uma base de dados, uma plataforma chamada Blue Dot Water Observatory, onde se pode consultar em cada instante os dados de todas as barragens e albufeiras da Europa. Matej, please, the floor is yours. Hello, Anna. Hi, everyone. Thank you for having me. I feel a little bit remote, so kind of an Earth observer from Ljubljana today. So hi, everyone, again. If you can probably see, yes, thank you very much. So you can see my screen. I work at Synergize. I'm leading a team of researchers, and what we're trying to do is we're trying to basically deliver answers by observing Earth from space. And today I will be mostly talking about questions pertaining to water. So, okay, let me try this. Okay, so Earth observation by itself is not a new field, but in my opinion, what we're seeing today is some sort of a renaissance of the Earth observation, particularly when we're talking about Earth observation from space. Pardon me my pun, but the flood of new satellites, and a lot of them coming from public agencies like European Space Agency, NASA, JAXA, and so on, only today allow us to properly, systematically monitor the whole blue dot, so the whole Earth where we live in. Unfortunately, when we're talking about Earth observation data today, the unprecedented amounts of data available pose new challenges, new questions. So how do we find a needle in the haystack of all this deluge of data? How can we provide a distilled answers which are ready for public, ready for policymakers, ready for everybody, showing a picture or a sentence possibly
of what is happening with our water, what is happening with our agricultural fields, what is happening with our coastlines, ice shelves, oceans, you name it. So this is where Synergize and our product Sentinel Hub comes a little bit to the rescue, we hope. For some things, giving everybody just the opportunity to go view and play around with satellite imagery is already enough. And what you're seeing currently at the screen is our tool called EO Browser, which is open to everybody. And with EO Browser, you can actually access and visualize the data from these public data sets like Sentinel satellites, like Landsat satellites. So observing Earth, going back with the full archive, going back with Landsat actually to 70s from the last century. So in this case, what we're looking is the Castello de Bode. So going back, looking at something that is called water index. So combining different channels from satellite into something that delineates a little bit better the water, which in this case is this dark blue. Going back with the whole archive of Sentinel-2 data, going from 2015 to 2022. Now, for some things, as I said, this is already enough, but for others, so what we're trying to do next in our team is to take a step further. And this is something we believe we've done with Blue Dot Observatory that was mentioned before. So the idea for Blue Dot Observatory actually happened sometimes in 2018. If you remember, so Mr. Moshad already mentioned that in 2018, there was quite severe drought and there was question how to provide enough water for everybody. And this was even more so in South Africa, where the Cape Town was actually preparing very drastic plans how to reduce the usage of the water from the dam where they take water for the citizens of the Cape Town. And this actually spurred the idea of the Blue Dot. So how can we use Earth observation to monitor what is happening with the water bodies, not just in Slovenia, not just in Europe, but actually globally. And this is something we have done. So with some processing, although machine learning sometimes does sound like a blue box or some magic, but it is not. So with some processing of this satellite imagery that we get, we are able to provide public with plots like this. So with a graph that shows you how the surface of the particular water body is changing through time. And taking even a look at this image of Albufeira de Montarville, you can actually see that there was a deficit of the water in 22, and maybe even comparing similar months throughout the years, that the amount of water is in steady decline. So this is what I wanted to show you today. I hope you will have some questions, and thank you. Thank you, Matej. Thank you for your sharp, very and to-the-point presentation. I am sure we will come again. So, muito obrigada ao Matej por esta apresentação, mesmo sobre o que nós estamos aqui a discutir, e vamos com certeza voltar a este contacto. Portanto, se calhar eu faço já esta pergunta que é como é que esse programa analisa os dados? E porquê Portugal? Pelo que eu percebi, este programa não se dirige apenas a Portugal. Estão a monitorizar todos os corpos de água doce da Europa. Do you copy me? Yes, I can hear you. Yeah. So that's the thing that I wanted to bring out, right? With Earth observation, with satellite data like Sentinel coming from the European Commission, actually we can have a look at any place in the Earth, which allows us, to really monitor what is happening globally. I understand what Mr. Moshado was saying. So deploying a large number of monitors on the rivers, on the lakes and everything in Portugal is possible. But can you imagine doing that in developing countries where
I don't know, access to water bodies is really difficult. So Earth observation gives us this opportunity where we have satellites in space, they're recording what is happening with Earth constantly, and we basically just have to tap into this high potential of the data to provide some answers that we can. Mas isso só é possível usando algoritmos de Big Data e de inteligência artificial, porque não pode estar a olhar para cada um desses reservatórios de água e monitorizar como é que a coisa, como é que essa água está a variar. Isso tem que ser feito com processamento de dados automático, com algoritmos certamente de inteligência artificial. Exactly. Yes. So the water body is actually, so if I were to show you the processing chain of what is happening behind the water body is, in a sense, actually fairly trivial. Unfortunately, yes, going through really large amounts of data to get to these answers is a challenge in itself. And actually, Blue Dot Observatory was trying to address this issue as well. We have a lot of data. We're trying to, help everyone, but we cannot really help everyone if we spend enormous amounts of computing power to produce some results. So what we were trying to achieve, and I think we did, was actually to provide something globally, yet not really use, thousands and thousands of machines running all the time to provide these answers. So as a matter of fact, this Blue Dot Observatory is now running for 4 years. And although I'm not at liberty to say, but you would be surprised at how cost-effective running such a project is. Obrigada. Já voltamos à conversa. Certamente haverá muitas perguntas. Passamos agora então à Maria João. Maria João Costa é do Instituto de Ciências da Terra, da Universidade de Évora, como já dissemos, dedica-se à detecção remota da atmosfera e monitorização da qualidade de águas interiores, dirige o Programa Doutoral de Ciências da Terra. Bom, eu não vou dizer tudo isto, coordena o grupo de investigação, mas o ponto aqui importante é que nós sabemos quanta água é que temos pelas estações da APA ou por programas de observação remota, mas outra coisa é saber qual é a qualidade dessa água. E, portanto, é sobre isso que gostava que então nos dissesse alguma coisa. Boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, ao público aqui na sala e ao público que nos segue em casa. Agradeço também o convite que me foi feito para estar aqui. Estou com muito gosto e é verdade, tal como o Matei acabou de explicar, a observação da Terra através de satélite é muito útil para monitorizar a quantidade de água. E o que nós temos feito é tentar monitorizar a qualidade dessa água, ou seja, aquilo que pode ser feito através de satélite. Nem todos os parâmetros que têm a ver ou que caracterizam o estado ecológico de uma massa de água podem ser monitorizados através de satélite, mas alguns deles têm um sinal, digamos que um sinal óptico, apresentam algumas diferenças quando nós olhamos para uma imagem de satélite e, portanto, são sensíveis e nós podemos utilizar essa informação para tirar alguma informação que nos diz como é que está o estado ecológico daquela água. Eu tinha aqui uns... Acho que começamos ao contrário. Ok. Eu tenho aqui algumas fotos que ilustram vários problemas e, como o José bem deve saber, que ocorrem habitualmente nas nossas massas de água. Este é um exemplo de fotografias que nós temos feito ao longo dos anos em Alqueva. Temos trabalhado principalmente na Albufeira de Alqueva, também pela proximidade que temos à Universidade de Évora e porque desenvolvemos aqui vários trabalhos não só relacionados com a água, mas também com a atmosfera e o clima. E, portanto, estas fotografias ilustram exatamente vários problemas que vão ocorrendo, desde o que acontece após uma chuvada muito intensa, com algumas enxurradas que podem
trazer detritos e sólidos em suspensão, mas também o problema que são algumas espécies invasoras. Vemos ali em cima à direita os chamados jacintos de água doce e em baixo os nenúfares, que são um problema que temos em algumas zonas, que não quer dizer que ocorra. Eu penso que este problema, e saberá meio melhor que eu, que talvez seja mais na zona de Espanha ou na zona de fronteira, mas por vezes temos visto, e depois temos alguns casos relacionados com a ocorrência de algas, que são algas que podem ser nocivas. E, portanto, alguns destes problemas que aqui vemos ilustrados nestas fotografias conseguem ser identificados através de imagens de satélite, e é isso que nós temos tentado estudar. Tradicionalmente ou convencionalmente temos este tipo de amostragem, temos agora outras mais automáticas, tal como o José também já nos ilustrou. Esta é aquela abordagem em que a equipa tem que se deslocar ao terreno, tem que fazer a recolha das amostras, depois essas amostras são transportadas para o laboratório, são analisadas e temos os resultados de vários parâmetros relacionados com aquela água. Isto é muito importante, mas tem algumas, não diria desvantagens, mas algumas dificuldades, como é o facto de ter que levar a equipa ao terreno, de ser uma amostragem local e, portanto, o que se passa num certo ponto da mesma albufeira pode não ser o que está a ocorrer noutro ponto, o que obriga a deslocar a equipa a vários locais e obriga depois a várias análises laboratoriais em laboratório. Isto é, no entanto, eu depois voltarei aqui, é, no entanto, essencial combinar isto para utilizar os satélites, porque os satélites sozinhos, só por si, sem este tipo de informação, não nos são muito úteis. Portanto, nós temos sempre que usar este tipo de informação em sinergia. A detecção remota, e portanto neste caso a detecção remota pode ser por satélite, mas também pode ser por outro tipo de instrumento. Hoje estamos aqui a falar do papel dos satélites. Isto é um bocadinho um trabalho de detetive. Eu pus aqui esta figura que é um pouco uma analogia, mas temos ali alguns sinais, algumas pistas, que são aquelas pegadas, e depois temos informação adicional, complementar, que nos permite inferir e tentar tirar alguma informação daquelas pistas que nós temos. E, portanto, podemos chegar a algumas conclusões. Por vezes pode haver um erro associado a estas conclusões, ou não. Por vezes temos mais certezas do que outras. Isto é o que se passa exatamente quando nós olhamos para uma imagem de satélite, nós olhamos para a imagem, podemos combinar vários comprimentos de onda medidos quase simultaneamente pelo sensor e, portanto, podemos ver uma imagem a cores que se aproximam um pouco mais daquilo que os nossos olhos veem ou não, pode ser uma combinação de falsas cores, mas neste caso, o exemplo que estamos ali a ver, temos na parte superior da albufeira uma zona de água mais acastanhada que tem a ver com o arrastar dos tais sólidos que dão aquela coloração à água, e depois temos ali umas zonas mais relacionadas com ocorrências de águas, clorofilas, etc. E, portanto, aqui a questão que se põe exatamente é o tal trabalho de detetive. Nós olhamos para esta imagem e agora nós temos o que nós queremos, a imagem dá-nos alguma informação, mas nós queremos quantificar essa informação e saber, em termos de alguns parâmetros que podem ser quantificáveis, quais são as concentrações, o que é que nós temos ali, são concentrações problemáticas ou não, qual a concentração de clorofila, quantas cianobactérias nós temos, qual a turbidez daquela água. Portanto, são parâmetros aos quais nós podemos dar uma resposta, mas para os quais é essencial combinar a informação que temos laboratorial e talvez, porque não, a informação que a APA agora tem das tais 2.000 e mais de 2.000 estações automáticas, que serão com certeza muito úteis para combinar e até para estender este tipo de determinação a outras albufeiras no país, ou não, ou até ter uma aplicação como a que o Matei nos ilustrou, mas uma aplicação
mais generalizada, porque de facto isto é informação que pode contribuir, por exemplo, para um sistema de alerta precoce e que possa avisar, entre aspas, quando é que precisamos de uma monitorização mais urgente no terreno para ver qual é o problema que o satélite está a identificar. Portanto, são este tipo de estudos que nós temos tentado levar a cabo. Estamos aqui a ver que o espaço não é uma seca, mas as imagens que obtemos a partir do espaço têm que ser calibradas, não dispensam a bota no terreno para ir ver o que é que se está ali a passar, é isso? Exatamente. Portanto, elas primeiro têm que ser calibradas em termos da informação que nos estão a dar, que é uma informação, é a radiação eletromagnética, ao fim e ao cabo, que nós estamos a medir com o satélite, e isso tem que ter uma calibração, porque o que nós temos numa imagem de satélite é uma contagem, é um número digital, e, portanto, nós temos que ter, a priori, uma calibração que nos permita passar por uma quantidade física, que é a radiação eletromagnética. E depois temos esta nova calibração, ou estabelecimento de um modelo físico-matemático que nos permite passar dessa radiação eletromagnética para o parâmetro que nós queremos estudar. Claro. E perceber em que é que essa quantidade de radiação refletida se traduz em termos de um parâmetro qualquer que nos interessa avaliar, não é? Exatamente. E as patinhas, aquelas pegadinhas, estamos a ver também que a biodiversidade também ajuda, certo? Exatamente, também ajuda, porque se nós tivermos a água mais acastanhada ou a água mais esverdeada, são patinhas de animais diferentes e, portanto, nós conseguimos por aí, por esse sinal, e talvez eu mostrasse. Pode dar-se o caso que de vem estar na água não ter patinhas, não deixar Pode acontecer, e essa é a tal questão que, por vezes, o que está na água é invisível para o satélite, não tem sinal. Claro. Eu talvez, muito rapidamente, mostrasse apenas, talvez se perceba melhor. Portanto, quando nós temos um satélite a medir a tal radiação eletromagnética, ele pode medir em vários comprimentos de onda diferentes e, portanto, nós temos uma mesma imagem no mesmo local ao mesmo tempo, ou praticamente, em comprimentos de onda diferentes. Ali temos os tais valores de contagens digitais que têm que ser calibrados para um valor físico e o que vemos aqui, ao fim e ao cabo, é um espectro para um determinado pixel, ou seja, para um quadradinho mais pequenino que nós podemos limitar naquela imagem de satélite, nós temos um espectro que é característico daquela zona do espaço. Agora, a nossa informação complementar, o nosso quadro de patinhas que corresponde a cada animal, são espectros de absorção de substâncias que são oticamente ativas, ou seja, que têm um sinal, são as tais que são visíveis através destes comprimentos de onda. E quando nós conseguimos conciliar esta informação, nós conseguimos chegar às tais imagens que nos interessam, porque ao fim e ao cabo é uma quantificação daquilo que nós temos na água. Obrigada, Maria João, foi muito claro. Passamos à Carolina. Carolina encaixa muito bem, porque a Carolina trabalhou muitos anos também, exatamente nesta área. Era mais no mar. Sim, era mais no mar. Era mais no mar, mas os princípios são os mesmos. Eu estou aqui como representante da Agência Espacial Portuguesa e sou coordenando a parte da observação da Terra e da ligação com a Agência Espacial Europeia e com o Programa Europeu Copérnicos na área da observação da Terra. Exatamente, e muito obrigada pelo convite por estar aqui, é um tema super interessante e eu não trouxe uma apresentação, era mais uma conversa, mas se calhar dizer que o papel da Agência Espacial Portuguesa é este mesmo, é tentar trazer o espaço às áreas não espaço, ou seja, como é que nós podemos usar o espaço para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e nas diferentes áreas de atividade. E se calhar para referir um tópico ou levantar um tópico que ainda não falámos, temos uma ATEI que falou da identificação da albufeira, da quantidade de água, a qualidade da água, a professora Maria João, a quantidade de dados in situ que temos na APA, mas os satélites, além de dar nós temos vários, não é? Como o Matei mostrou, temos várias constelações, muitas, uma inundação, como ele referiu, de satélites, mas que estão a olhar para sítios diferentes. E aqui o que o satélite também nos pode dar, além da visão global, não é? Que é muito importante, é uma visão integrada
integrada também, ou seja, em vez de eu estar só a medir num local, eu estou a medir em vários sítios, mas eu, para além de estar a medir a água, estou a medir também qual é a minha cobertura, qual é o tipo de agricultura, ocupação de terreno à volta daquele ambiente, estou a medir qual é a característica da qualidade do ar naquele momento, estou a medir vários parâmetros que, se calhar, integrados, depois nos podem então dar mais informação em termos de previsões, de modelos. E o satélite, e aqui estamos a falar da água, a água tem um ciclo da água, todos aprendemos na escola o ciclo da água, né? Na escola primária logo, e o satélite permite-nos observar a água em todas as fases do seu ciclo, e isso acho que é muito importante quando queremos fazer uma gestão integrada dos recursos hídricos, olhar para a água em todas as suas fases. Portanto, o satélite permite-nos medir precipitação, que é essencial, como o engenheiro estava a falar, de saber se vai chover, se está a chover, se não está, temos de ter água. Monitorizar a neve também, onde a água pode estar acumulada. Nós não temos essa ligação tão forte, mas há outros países que realmente têm essa dependência. Mesmo as águas subterrâneas, há indicações de satélite quando medimos as missões GRACE, não é? E que medem o geoide e que nos permitem medir. É uma escala espacial muito grande, portanto, a nível local não é tão útil, mas também nos pode dar uma indicação a nível global do que é a água, o underground water, não é? Temos as indicações da qualidade da água, da vegetação à volta da água, da extensão da água que temos. Outro aspecto importante, e em nós é muito interessante em Portugal, a água não tem fronteiras, não é? Ou seja, nós temos esse problema em Portugal é ibérico e, portanto, o satélite, nós temos esta monitorização toda em Portugal, mas nós não sabemos o que é que está a passar no Tejo a montante, e o satélite permite-nos fazer isso também, e fazer uma gestão integrada e transfronteiriça dos recursos hídricos. E, portanto, essa é uma perspectiva que eu gostava de dar também aqui dos satélites, não é? Que dão essa visão e que podem promover, se calhar, também o diálogo na gestão do que são estes recursos. E permite-me acrescentar, Carolina, que ainda podemos monitorizar também o vapor d'água e até a água líquida e sólida nas nuvens. Portanto, de facto, é mesmo o ciclo hidrológico completo. Quer dizer, tomam conta do ciclo da água. Sim, o desafio aqui é que todos estes sensores estão a medir as escalas diferentes, com accuracies diferentes, e, portanto, o desafio é como é que se integram todas estas fontes de dados, com os dados in situ também, e como é que extraímos realmente esta informação. Portanto, isto são os desafios dos próximos tempos. E eu acho que esta base de dados enorme que a APA tem pode nos ajudar imenso, porque quando falamos de machine learning e de saber o que é que o satélite e as pegadas, como é que ligamos uma base de dados à outra, aqui ter dados in situ é essencial para também ajudar os algoritmos a aprender e, portanto, esta ligação é essencial também com as redes in situ, para sabermos até onde é que devemos colocar mais dados in situ, porque pode haver mais incerteza, se precisamos de tantas ou gerir essa base de dados, podemos também usar os satélites para ajudar a otimizar essa rede. Portanto, acho que há aqui muitas áreas de cooperação e acho que este tema é super atual e muito obrigada pela organização. Obrigada a nós pela vossa participação. Temos aqui já uma série de perguntas para os três. Há aqui uma pergunta que é precisamente com que frequência se fazem comparações entre os dados de satélites e as amostras recolhidas no campo. Não sei quem é que quer responder. Eu posso falar do nosso caso específico e da nossa experiência em Alqueva. De facto, os modelos que são criados em combinação com dados in situ, mas temos sempre um conjunto independente de dados que nos permite validar. Portanto, de facto, essa comparação é feita porque isso é essencial, porque nós temos que saber a qualidade, e agora refiro-me não à qualidade da água, mas à accuracy, à precisão e com que estamos a fornecer, ou com que estamos a determinar aqueles parâmetros. Portanto, sim, é feita essa comparação. Nós trabalhamos em colaboração com colegas da área da biologia, da química, que trabalham no laboratório da água e, portanto, que nos fornecem essa parte in situ que nos permite validar. Mas, mais ou menos, qual é a frequência média? De quanto em quanto tempo é que fazem essa monitorização é feita cerca de 3 em 3 semanas. 3 em 3 semanas.
Portanto, nós consumimos 2 alquevas por ano e é preciso que alguém controle como é que está a água. Mas a APA, como disse há pouco, de meia a meia hora, não é? Portanto, isto, eu estou a falar da Universidade de Évora. Em alguns locais, exatamente, mais de consumo provavelmente importantes. Mas se calhar isso é uma área em que podemos melhorar e aproveitar realmente os dados que a APA já recolhe e tentar fazer com que esta comparação possa ser, se calhar, mais continuada e mais efetiva ao longo do tempo. Exatamente, eu acrescentava só para não haver essa preocupação, que de facto o que temos feito com os nossos resultados até agora tem sido mais investigação, portanto nós não temos a responsabilidade de estar a fornecer informação sobre a água que o público consome. Mas este pode ser um contributo do nosso espaço à quarta, que é pormos quem tem a responsabilidade de pôr cá fora os dados públicos e de os guardar, que é a APA, com quem está a estudar esses dados e quem contacta com a Comissão Europeia e com a Agência Espacial Europeia e com as empresas do ecossistema, quer as empresas portuguesas, quer outras empresas europeias, como temos aqui o caso da Synergize. E temos mais perguntas. Falou-me nos detetives, que isto era quase um trabalho detetive, e eu lembrei-me do nosso projeto dos detetives do clima, quer dizer, da Agência Espacial Europeia, da parte da educação, onde temos muitos professores e muitos alunos que participam, e consiste precisamente em utilizar o Earth Observation Browser, que o Matei falou, para estudarem um determinado território e acompanharem in situ, portanto os miúdos vão ao local com os professores, fazer recolhas e depois comparar, ver o que é que isso significa em termos da imagem espacial. E muitas das perguntas que vão aqui aparecer serão certamente dessa comunidade que temos aí. Temos outra pergunta. Esta aqui mais justamente para a Maria João, se estes dados estão disponíveis para a comunidade escolar. Nós temos uma, eu infelizmente não pus aqui, mas depois posso fornecer à Ana. Nós temos uma página web onde fornecemos, temos alguns mapas ao longo dos anos em que tem funcionado o projeto e temos mapas sim disponíveis na web. Eu poderei depois fornecer. Nos materiais, nós colocaremos depois. Temos aqui temos aqui 2 questões mais também para a Carolina, por exemplo, que é que tipo de interesses é que podem ter as empresas nestes produtos? Se são só empresas, por exemplo, agrícolas, ou se existem outro tipo de empresas com interesse nestes produtos de observação da Terra? Exato, aqui eu acho que temos 2 tipos de empresas. As empresas como a do Matei, não é? Que fornecem o serviço, que digerem os dados e põem informação para o utilizador final, e depois, claro, temos as entidades públicas que podem utilizar esses dados e usá-los de uma forma operacional. Temos empresas individuais de um agricultor que pode querer otimizar os seus recursos. Temos exemplos, mas aqui já não é tanto ligado à água, mas na gestão das culturas, saber que culturas é que estão naquela região, quanta água é que aquela região pode precisar, mas podemos ter aqui a tal previsão de rega, como o engenheiro José falou, de ter sensores, saber se rego, se não rego, aqui está mais ligado à agricultura, mas, por exemplo, havia um projeto na Faculdade de Ciências, também com a Universidade de Évora, ligada à pesca desportiva nas albufeiras, de haver a parte dos blumes de algas e de haver a mortalidade piscícola, não é? E de isso prejudicar esta atividade de turismo. Portanto, isso pode ser um serviço que pode interessar a outras áreas, e aqui estou a falar de pesca desportiva, por exemplo, mas para o turismo, as pessoas vão... A barragem do Alqueva tem muito turismo, não é? Por exemplo, praias fluviais, portanto, há todo um ecossistema também que podemos pensar que dependam desta qualidade desta água e da existência da água e que, portanto, podem ter uma dependência aqui que podem beneficiar. A informação sobre a qualidade da água tem a ver, é importante não só para extrair água, se quisermos extrair água para beber, mas até se calhar para regar, não é? Ou para o turismo. Se tivermos água com um blume de uma fluorescência, não é? Uma fluorescência de algas
tóxicas. Sim, é muito importante Nossas dar o praias alerta. balneares, Tanto nas fluviais como nas balneares, obviamente, sim. Mas é muito importante ter esse alerta para evitar que as pessoas, nesse momento, usufruam. É isso. Nós, todos os anos, nós somos a Autoridade Nacional que classificamos a água das praias, se ela é boa, excelente, enfim, se tem ou não tem condições de ser usada, quer as águas balneares do nosso litoral ou do interior. E temos que fazer, no fundo, a nossa preocupação é muito aquilo que tem a ver com a parte microbiológica. Acima de tudo, perceber se as praias estão em condições, quando estamos a tomar banho, elas são seguras. Nós, em Portugal, temos um bom indicador, temos mais de 300 praias com bandeiras azuis, e, portanto, quando a praia tem uma bandeira azul, significa que a água é da excelência, tem uma muito boa qualidade. E temos também as praias do interior. As praias do interior é sempre mais difícil controlar a qualidade das praias. Porquê? Porque há uma série de variáveis a montante da praia que não é mais difícil controlar. Quando tem numa praia, enfim, tem a parte litoral e depois, enfim, muito mais delimitada aquilo que é as fontes de poluição. Numa praia do interior, no Rio, todo o seu trajeto é mais difícil controlar. E já agora fica a saber, nós temos... Portugal é, do país europeu, é o número 2, com o maior número de praias do interior com qualidade de excelência com bandeiras azuis. E no litoral somos o número 6, o que é muito bom no contexto europeu, número 6. E eu não estou a ponderar aquilo que é a dimensão do país, em número absoluto. É um bom indicador, acho que temos feito um trabalho notável. Já há uma outra dimensão que eu não falei, mas que é muito relevante. Como sabem, em Portugal, a água em Portugal depende em 50% da água que vem de Espanha. E isso, obviamente, torna-nos muito mais vulneráveis, muito mais exposta à água que vem de Espanha. E é por exemplo, no contexto em que a Península Ibérica está muito exposta àquilo que é as alterações climáticas, o efeito que elas vão ter sobre a água que está disponível. Isto convoca-se para um grande desafio, que é na dimensão de qualidade e quantidade. Eu recordo aqui na Bacia do Tejo, ali em Cedilho, a barreira de Cedilho, e toda aquela barreira de Cedilho, que era parte, enfim, que separa Portugal de Espanha, o tema também da Pinheirinha, Salga, das Jacintos menos, mas há ali um conjunto de algas, até das algas azuis, tem problemas com a qualidade da água para consumo humano, são sempre aspectos muito difíceis, e aqui os sistemas de informação satélite, eu tenho uma pergunta para o satélite, é para Deus. E a pergunta é a seguinte: qual é a hora de varrimento? Sabe porquê que eu vou dizer isto? Na altura nós estávamos a preparar a abertura da época balnear no contexto de pandemia, estávamos todos assustados, e havia aquela preocupação de saber, no fundo, calcular o número de pessoas para estar numa praia para manter essa... Agora rimos, não é? Mas à data não nos rimos. Não tinha graça nenhuma. Não tinha graça. Na altura estava tudo assustado. Então nós andávamos com grandes modelos a calcular uma praia, assim, quantas praias, saber qual é a distância física de segurança entre cada pessoa, calcular aquilo que é a ocupação de uma praia. Depois, para as bandeirinhas de cor, conforme a cor da bandeira, a praia está muito ou pouco lotada. E então tínhamos uma dificuldade em saber como é que vamos calcular aquilo que é o número de pessoas que estão naquela praia. Fomos às tendas dos telemóveis, tentadores de telemóveis, com câmaras, para as câmaras tínhamos um problema com a proteção de dados, tudo isto difícil, calcular, enfim, lá arranjámos um modelo, depois o Joaquim acabou, sei que falou. Mas na altura nós tentámos usar os satélites, no fundo fazer um varrimento de satélite, perceber a quantidade, enfim, ele depois tinha um modelo matemático, não é? Um algoritmo depois calculava, em função da imagem, e ele, com alguma descrição, ele modelava e calculava o número. Mas na altura percebi que o varrimento do satélite é algo demorado, quer dizer, não é... Estão a ver? Sim, fiquei a perceber isso. O tempo de revisita do satélite, não é? Neste momento, e aquele que o Matei apresentou até, penso que é a Sentinel-2, que tem uma resolução de algumas bandas nos 10 metros, portanto não daria para identificar pessoas. Pois não. Mas não é identificar pelos esquemas, era contar a cabeça. Tá mas de qualquer maneira é uma constelação de 2 que andam juntos para termos um tempo de revisita de 5 dias no Equador. Portanto, quanto mais para os polos, pode repetir mais e podemos ter um pouquinho mais. Mas, agora, e como o Matei referiu, nós temos várias constelações e temos também o mundo comercial a entrar no espaço. E há muitas constelações privadas e muitas constelações também de muito alta resolução, que já chegam aos 30 centímetros E aí é uma questão de pagar e eles fazem o tasking para estar lá. Dizem-nos qual é o melhor sítio para pôr a toalha, é isso? Sim, é isso. Mas deixa-me dar outra nota que é o tema da agricultura. Como sabem, em Portugal a agricultura é o setor que mais água consome. E nós temos sempre muita dificuldade, imensa, não imaginam,
que é calcular aquilo que é o consumo da agricultura. Não é fácil. Porquê? Os agricultores não medem a água. Provavelmente é isto. Os que medem são os grandes, enfim. Mas há uma falta de dados confiáveis. O que é que nós fazemos? Fazemos um método indireto, que é ver aquilo que é a ocupação do solo, que é a carta de Corine, depois a partir daí olhamos aquilo que são as rotações de cada cultura e calculamos indiretamente. Era tudo mais simples, não é? Olhar para a cobertura do solo através de um varrimento de satélite, não é? Dá-nos maior fiabilidade e a partir do tipo de cobertura, consegue identificar a planta que lá está? Já se consegue fazer isso? Dependendo das culturas, há umas culturas que são mais simples de identificar do que outras, têm uma assinatura, têm uma pegada mais... Ora, isso que eu ia típica. perguntar. Porque isso era fundamental, Sim. porque eu se tivesse uma cobertura, obviamente depois temos de falar daquilo que é os custos, do nosso solo, com o tipo de planta, e eu consigo, percebendo quais são as rotações de cada planta, calcular aquilo que são as necessidades. Eu posso dizer, por exemplo, que o IFAP, não é? O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, já está a integrar no seu sistema de monitorização e fiscalização dos licenciamentos e do pagamento de subsídios, já está a usar dados de Sentinel-2 para garantir e para provar que aquela cultura que o agricultor diz que está, Já fazem isso com recurso à inteligência artificial, portanto, automaticamente para a cultura do arroz. E para o tomate também já conseguem ter alguns resultados. Os outros ainda estão a trabalhar nisso, mas é dizer que aquelas que têm uma pegada mais característica já se consegue fazer automaticamente, agora o resto é uma questão de trabalho. E também temos um operador de satélites, agora português, Geosat, que tem dados de muito alta resolução e como Agência Espacial Portuguesa estamos a tentar também perceber como é que as entidades públicas nacionais podem beneficiar destas imagens de muito alta resolução e tentar estabelecer Posso parcerias. fazer uma pergunta? Espero que não seja indiscreta. E a pergunta é a seguinte, imagina agora que nós estaremos disponíveis para comprar toda essa informação. Sim. Qual é, do ponto de vista orçamental? Tem alguma ideia disso? Já estamos aqui a fazer negócios, nos passa a quarta. Não é. Vais ter maior utilidade de perceber que essas coisas fazem-se, mas há um outro lado. Sim, já é mais o custo-benefício. Ainda no outro dia estive numa conferência onde estava este operador de satélites e eles dizem que tem tudo a ver também com as necessidades e que nunca ficaram sem um negócio por não encontrar o preço certo para a necessidade certa. Portanto, às vezes é uma questão de encontrar o ponto certo. Eu ia perguntar agora ao Mateus, porque ele há pouco riu-se e não sei se queria falar, entrar nesta conversa, porque a sua empresa, e o Mateus em particular, é especialista precisamente em identificar tipos de culturas e tipos de cobertos vegetais na cobertura vegetal no território. Não sei se queria também acrescentar. Yeah, so the debate is really lovely. Thanks for including me. Yeah, I was laughing before, of course, trying to identify the number of people on the beach from Sentinel-2, as Carolina said, is impossible. But yeah, she also mentioned there are other providers of satellite data with which you could actually buy a proxy, let's say, at least, I don't know, counting number of cars or something like that. Exactly, yeah. Try to get these answers. But moving back to agricultural practices and agricultural problems, let's say, yes, I mean, in Europe, we have the common agricultural policy, and this is now the driver, quite a big driver of using Earth observation data to monitor what is happening. So it's not, so actually one of the things is trying to get the answer what is growing there, so crop identification. So is the farmer really planting what he says he is? But that's, just one of the things. I think what Mr. Machado mentioned, so going back towards how much water is being used for a particular field or something like this, there is, I believe, really, this is an untapped potential of Earth observation data. What Ms. Costa said, so we're trying to link the data that we have on the ground, either collected in situ, as mentioned, with the data that we have from satellites. And if we manage to do that, then we're a big step further into doing this automatically. And if once we get there, then the whole new world opens, because we can actually try to go from
monitoring to predicting what is happening, what will happen. And the more data sources we add, so not only using Earth observation data, but using, I don't know, meteorological data, in situ data that Mr. Machado has. So all this data together then gives us answers that we are looking for. But yeah, cooperation is the key here. Temos uma pergunta também para o Matei, que é quanto tempo é que demorou a desenvolver essa plataforma e se pensam desenvolver mais produtos relacionados com água? So the Blue Dot Observatory was born as an idea, what we can do and how we can actually provide something, what we believe quite valuable for free to everyone. And this is one of the drivers of my team. So we have to provide answers to our clients for which we are paid, but we are also really, really invested in the climate change. And we would like to continue working with the ideas that would help us monitor what is happening with Earth globally. So from the idea to the application like Blue Dot Observatory, I think it was maybe a few months of work, but not constantly, not the whole team or something like that. It really depends on the complexity of the whole thing. But just to say, for instance, we do a lot in agricultural monitoring, and one of the things that we're quite proud of was how to find agricultural fields with Sentinel-2 data. It's called, the whole field is called field delineation, so delineating agricultural fields. And this was something that took us, again, a few months from the start to the end product. Portanto, fazem trabalhos de dois tipos, alguns para os vossos clientes, mas desenvolvem também outros trabalhos que são exploração de ideias e, neste caso, com o objetivo de poderem ser, também servir países em vias de desenvolvimento que não têm recursos para monitorizar os seus cursos de água, por exemplo. Yeah. Sim. True. Sim. We believe, I mean, the Earth observation, especially coming from Sentinel, so from European Commission data, coming from Landsat, coming from NASA, these are really amazing resources that, you know, we all should benefit from. And this is actually one of the reasons, although, you know, tapping into this huge data, it is costly, it is expensive, but we still operate the EO browser for free for anybody to use. And you will see that there is not only Sentinel-2, which is optical, and Landsat, which is again optical, so you can make sense of what you're looking at, but even SAR data, so synthetic aperture radar data is available through EO browser. So a lot can be done there. And we also manage a compendium of different things you can do with this data. And you can, again, visualize it directly in EO browser. It's called custom scripts. And for instance, what I was looking at before, so one of the things that Ms. Costa was saying is monitoring of algae bloom, for instance, or chlorophyll, amount of chlorophyll in water. This is something you can do with remote sensing data, and you can do, let's say, at least primarily analysis directly in your browser. Então, havemos de falar também, porque nós usamos muito o Earth Observation Browser para dar formação a professores e estamos a introduzir nas escolas, desde o final do ensino básico até o ensino secundário, estamos a introduzir isso nas escolas para que quando eles chegarem à universidade já estarem mais familiarizados com a observação da Terra e com essas técnicas e possam eles próprios, quem sabe, fazer as suas empresas também. E criar os seus serviços. Sim. Temos aqui mais perguntas. Havia uma pergunta ainda relativamente à cooperação transnacional, como se falou, e o José falou na cooperação com Espanha e a Carolina também. Se há alguns acordos, se utilizam imagens, alguma política conjunta relativamente ao uso de dados de observação da Terra para
os acordos relativos à água e aos grandes rios transnacionais? Eu penso que ainda não é? Relativamente à água especificamente ainda não, mas como o Matei disse, os dados do Copérnicos são abertos e livres, portanto, de certeza que há entidades espanholas a usar os dados, entidades em Portugal a usar os dados. O que há, que é muito interessante, e neste mundo do Earth Observation, há a perspectiva de uma constelação conjunta entre Portugal e Espanha para monitorizar o Atlântico e o meio terrestre, incluindo as águas interiores, que foi um acordo que foi assinado entre o primeiro-ministro António Costa e o presidente do governo Pedro Sánchez, antes ainda das eleições, ou nessa altura, para ambos cooperarem e com a utilização do recurso do PRR também, para criarem uma constelação de muito alta resolução para promover atividades no Atlântico e para promover cooperação na área dos incêndios, na prevenção dos incêndios, na gestão da floresta e na gestão dos recursos hídricos. Portanto, há aqui um projeto muito concreto que gostaríamos muito de concretizar em breve ou a pouco. Portanto, a resposta é sim. Sim. Quer dizer, acabou de ser assinado. E explique-nos, talvez, porque talvez nem toda a gente que está a ouvir sabe o que é uma constelação. Estão a pensar na Ursa Maior. Explique o que é uma constelação. Sim, o Copérnicos, se pensarmos, é uma constelação de sentinelas, não é? Quando dizemos uma constelação é quando vários satélites operam coordenados e estão todos a observar a mesma, normalmente são idênticos e para melhorar o tempo de revisita, como falámos há bocado, operam em constelação para conseguir melhorar o tempo de revisita, o tempo a cobertura espacial e, portanto, são réplicas do mesmo satélite, mas que operam numa constelação para melhorar a cobertura espacial e temporal daquilo que estamos a observar. Muito bem, portanto, vamos ter uma constelação comum com Espanha. Há aqui uma pergunta para o José, que é desde que a agência emprega imagens de satélite no seu trabalho, se há um antes e um depois, desde que existe satélite. Já estão a desafiar para usar, Já Zé. estão. Não, isto é um desafio mais. Isto continua. Isso é mais um desafio. Enfim, é verdade, nós temos que inovar, isso mesmo, inovar para controlar, temos que usar estas novas ferramentas tecnológicas, os satélites, toda essa imagem de satélite, e eu vejo aqui vários campos várias oportunidades, que é na área de calcular aquilo que são as necessidades de regras, dotações, no campo da agricultura, porque os agricultores não medem a água, medem muito pouco, não temos esse registro, isso é muito relevante. Na área da qualidade, na área com Espanha, recordo a todos que Portugal e Espanha têm uma convenção de Albufeira, que é uma convenção que regula aquilo que é a partilha de caudais e que define aquilo que são caudais mínimos, que têm que passar nas secções em Portugal e Espanha, está regulado, não é? Portanto, e muitas vezes nós temos os nossos sistemas de monitorização, mas talvez o setor muitas vezes ajuda a retirar aqui algumas dúvidas que há sempre, sempre questões, dúvidas, até de qualidade, pode ajudar, temos que falar sobre isso, e é possível num contexto que sabemos todos que de alterações climáticas, que haverá menos água, haverá maior pressão, até diria mesmo maior tensão naquilo que é a partilha de risco partilhados entre os países. São sempre dificuldades e eu acho que instrumentos novos podem, no fundo, apurar, dar maior fiabilidade a toda esta informação. Obviamente, devemos falar e devemos evoluir nessa... Porque a água, infelizmente, é um problema de tensão, muitas vezes, entre países vizinhos e não às faltam vezes... exemplos, não faltam Sim, exemplos. é um problema... Pois, não faltam exemplos. Não Nós faltam exemplos. temos uma exposição sobre a água e temos um dos módulos é precisamente dedicado a esse tema. Mostra no globo situações de conflitos com graus diferentes. Agora aquela barragem no Nilo, não é uma nova barragem? Exatamente. Guerra que está ali instalada. Pois, existem muitos casos imensas situações. que dão às vezes em casos bem graves. Bom, o que é que nós temos aqui? Portanto, há aqui outra pergunta também. Então, e quando estão nuvens? Outra pergunta, quer dizer, que condições é que podem prejudicar a recolha de dados de satélite? Boa pergunta. Das massas de água em condições de serem analisadas? É uma ótima pergunta, de facto. Eu não falei porque o satélite não são só vantagens, também temos algumas desvantagens.
Uma delas já falámos, é o tempo de revisita, não é? Temos algumas limitações com algumas das plataformas de observação da Terra. Outra é exatamente quando queremos observar a superfície, a existência de nuvens. E, de facto, com nuvens nós não conseguimos filtrá-las. Se forem uns cirros muito fininhos, ainda vá lá, podemos inferir, depende daquilo que queremos observar à superfície, mas na maior parte dos casos, quando temos nuvens, esquecemos, não podemos observar. Mas o Copérnicos tem outras soluções, não é? Tem. Em vez de olharmos no outras visível, soluções. vamos Exatamente. para as micro-ondas, e as micro-ondas conseguem ver através das nuvens, não é? Sim, tem exatamente, ou através de radar. Eu referi-me ao óptico. De facto, no óptico nós não conseguimos, se estivermos a usar o visível, não conseguimos, essa é uma limitação que temos neste momento, sim. Mas o Sentinel-1, que é radar, não é? Na zona das micro-ondas, também é utilizado para a monitorização das águas interiores e consegue-se diferenciar água e extensão de água com o Sentinel-1. Portanto, pode haver uma complementaridade de formas de olhar. Mas esses satélites que funcionam com radar ou micro-ondas conseguem só ver os contornos da água? Não conseguem ver a qualidade da água, ou seja, não conseguem ver a qualidade, sim. Não, claro. porque tem que ter o tal sinal, e a clorofila não tem um sinal nas micro-ondas, portanto aí a qualidade da água... Mas consegue detectar a cor. A cor, o organoled no visível consegue. vê-se a cor, no radar vê-se mais textura e rugosidade. Por exemplo, se houver macroplásticos na superfície, pode eventualmente, se tiver um sinal muito... Aí é uma questão de espacial, não é? Da resolução espacial, mas o que o radar costuma identificar é mais textura. Ondulação consegue verificar, sim. E consegue diferenciar a água de terra, não é? Portanto, isso consegue ser feito. Consegue detectar a ondulação com muito rigor? E está agora, está para ser lançado um sensor, um satélite, o SWOT, que é uma cooperação NASA-CNES, que é os franceses, com altímetros em SWOT, com um varrimento mais largo, especificamente para calcular a altura da água. E a periodicidade da onda que faz-me isso? Sim. Sabe, isso é um aspecto para nós relevante, porque Portugal é um país muito exposto ao Atlântico, não é? Nós temos 1000 km de costa e temos zonas do território que estão muito vulneráveis àquilo que avança as águas do mar. Nós já perdemos, se quiser, do número, nós já perdemos para o mar 12 km quadrados, isto é qualquer coisa como 1200 campos de futebol, o mar já engoliu. Nós estamos a trabalhar num instrumento de espelhamento, são os planos de ordenamento da área costeira, que define regras de ocupação, obviamente zonas de risco não deve haver construções, e a nossa muito grande dificuldade é calcular aquilo que é, em função das tempestades, da altura da onda e da periodicidade da onda, não é? Saber quais zonas vão ser galgáveis e atingidas, está a ver? No fundo, até para gerar alertas à proteção civil, e esse era um aspecto que nos podia ser muito útil no contexto das tempestades e até no contexto do processo de planeamento, porque eu tenho, a partir das ondas, não é, daquilo que é olhar aquilo que é feito das alterações climáticas, a altura, sabemos todos que o mar está a aumentar, o nível médio está a aumentar, e a partir daí eu usar toda essa informação e colocar as zonas que vão ser atingidas, não é? E aí definir que são os regimes de salvaguarda, evitar que existam condições. É outro aspecto que nos pode ser útil naquilo que é no processo de planeamento do nosso negócio. Esse será o tema do Espaço à quarta de junho, porque em junho vamos trabalhar sobre o oceano. Nós já estamos a antecipar, está a ver? Já estamos a antecipar. Mas desculpa, Carolina. Não, ia dizer que há um grupo no Porto que trabalha muito com altimetria e fazem correções para a zona costeira. Quem é o grupo? O grupo do Porto da Faculdade de Ciências, da professora Joana Fernandes. Eu sei quem é. Sim. Bom, vamos trabalhar o tema do oceano, também a cor e também a erosão do litoral, como é que os satélites nos permitem monitorizar o oceano, os derrames de crudo, de hidrocarbonetos, que esses eu penso que o radar consegue detectar. Radar, sim, porque altera a textura e a superfície do oceano. Fica assim brilhante, não é? Fica um slick, não é? E às vezes pode-se confundir com
com um silico orgânico e aí tem os falsos positivos e tem que se trabalhar. Mas vamos falar sobre o oceano em junho. Hoje estamos a falar na água para consumo, portanto a monitorização das massas de água, do nível e da sua qualidade. No próximo mês vamos falar do consumo de água na agricultura e, em geral, como é que os satélites nos ajudam, ainda não lavram, mas, aliás, já não se lavra, mas nos ajudam na agricultura, monitorizar as colheitas, monitorizar o estado de umidade do solo, o estado de crescimento das colheitas, tudo isso, portanto, e naturalmente a água que é o maior consumo que nós temos de água é a agricultura, portanto isso será agora no próximo mês. E, portanto, eu agora, e resta-me só agradecer-vos pela vossa participação. Muito obrigada. A conversa foi muito, muito estimulante. Há aqui até já colaborações em vista, em perspectiva. É verdade. Espero que sim. Está prometido, isto está gravado também. Espero que sim. E eu vou-vos deixar só com um pequeno vídeo, um pequeno apontamento, porque nós neste momento temos no Pavilhão do Conhecimento uma exposição sobre a água e vamos-vos deixar o chamado Minuto do Professor, que tradicionalmente é o fim do Espaço à Quarta, cresceu para 3 minutos. Vamos deixar com a minha colega Adelina Machado com uma volta, um pequeno percurso pela exposição da água nos temas que têm a ver com o que hoje discutimos aqui. Muito obrigada e não se esqueçam, no próximo dia 27 de abril vamos falar sobre a água na agricultura. Olá a todos. Hoje no Minuto do Professor temos uma proposta diferente. Que tal irmos fazer uma visita ao Pavilhão do Conhecimento e ver uma exposição que cá está sobre a temática de hoje? A exposição tem o nome Água, uma exposição sem filtro. Vamos? Neste módulo temos imensas fotografias espantosas sobre a Terra. Estas fotografias foram tiradas por satélites e quem nos cedeu foi a ESA, a Agência Espacial Europeia. E realmente com estas imagens nós podemos ver alguns efeitos dos fenómenos que mais nos atormentam hoje em dia, que são as alterações climáticas. E como exemplo do que eu acabei de dizer, temos aqui 2 fotografias do mesmo sítio, separados por um determinado período temporal, e como podem ver há diferenças nítidas daqui para aqui, portanto da primeira fotografia para a segunda. O satélite registou que realmente a quantidade de água deste lago no Cazaquistão quase que desapareceu. E este tempo não é 100 anos, não são 200 anos. Se vocês repararem neste pequeno quiz, o que nós podemos ver que são intervalos de 23, 43 e 63 anos. E eu posso dizer que o intervalo que aqui decorreu foram 43 anos. E num período de 43 anos, quase toda a água deste lago desapareceu. Realmente as alterações climáticas são uma realidade. Ora bem, esta é a segunda proposta. Isto é uma caixa de areia, aliás, este módulo tem o nome de Mãos na Areia, em que nós podemos modificar à nossa vontade a paisagem. Neste caso, como estão a ver, temos aqui água, um grande lago, e eu vou transformar este lago numa montanha. E estão a ver que à medida que eu junto areia, que consigo simular uma montanha. Este módulo é realmente espantoso. E nesta montanha eu vou simular um pequeno lago. Ok, como veem, basta tirar um pouco da areia daqui para que eu consiga ter aqui um pequeno lago. Bom, mas o que é que acontece se chover? Bom, se eu fizer chover, e este modo realmente é formidável em termos de simulação, reparem que há uma distribuição de água de acordo com o relevo. E reparem, o que é que acontece aqui no centro, no pequeno lago que eu fiz? A água acumula-se, certo? E, obviamente, vamos ver, se não voltar a chover, o que é que vai acontecer? Esta água vai desaparecer. No fundo, isto pode simular perfeitamente o período que estamos a viver, que é um período de seca.
Portanto, para aumentar as albufeiras e os lagos é sempre necessário chuva. Espero que tenham gostado e até ao próximo Espaço à Quarta.